Olá, Deus abençoe você, sua casa, em nome de Jesus. Vamos dar início aqui então à nossa matéria, o Reino de Deus. E a aula de hoje é a continuação, é a parte 2 da aula de ontem sobre o reino nas parábolas. As parábolas de Jesus, elas são uma das janelas mais ricas para nós compreendermos a natureza do reino de Deus. Elas não somente explicam, mas elas desconstroem expectativas distorcidas que nós tínhamos a respeito do reino de Deus. E nos revelam de forma assim surpreendentemente lógica o reino que Jesus Cristo inaugurou. Ao contrário do que esperavam, os muitos judeus a respeito ali do período intertestamentário, o reino ele não se estabeleceria por meio de revoltas políticas, por meio de um líder político, por meio de alguém extremamente poderoso, naquela cultura, dentro da política e tudo mais, e nem por questão militar também, uma imposição militar de Roma, contra Roma, mas o reino de Deus ele viria com uma transformação silenciosa e radical da vida humana sob a ação do Espírito Santo de Deus. Essa tensão histórica, ela nos ajuda a entender por que as parábolas elas frequentemente chocavam ou então confundiam seus ouvintes. Elas confrontavam diretamente as visões nacionalistas e apresentavam uma outra dimensão, uma dimensão espiritual e universal, que era bem inédita para aquele contexto. Hoje, nós estamos num contexto onde o reino de Deus já foi revelado, já foi inaugurado, já foi estabelecido, não plenamente vivido, mas já foi. Jesus Cristo já veio, já ascendeu aos céus, por isso estamos aqui. Mas, se você para pensar no contexto em que aqueles homens, aquelas mulheres estavam ouvindo essas parábolas, de fato, era algo extremamente confrontante para aquele momento. Eles não haviam vivido, eles estavam apenas ouvindo falar de algo que estava acontecendo e viria a acontecer. Nós já estamos vendo a história que já aconteceu, estamos vivendo o meio da história sendo escrita. E se Deus quiser, nós vivenciaremos eternamente o que ainda vem da vinda de Cristo Jesus. O autor Herman Hibert, ele fala o seguinte: as parábolas, elas são a hermenêutica do reino. Nelas, Jesus interpreta a realidade da sua obra e revela que o reino é ao mesmo tempo presente e futuro. É ao mesmo tempo oculto e manifesto. É ao mesmo tempo pequeno em aparência, mas grande e eterno em poder. Então aqui nesta aula nós vamos analisar 4 parábolas que trazem um complemento a esse quadro, que trazem um complemento às parábolas que nós vimos na aula de ontem. Nós veremos a parábola do fermento, do tesouro escondido, a parábola de grande valor e a rede. A parábola do fermento é a influência transformadora do reino de Deus. Nós vamos ler ali no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, no versículo 33, e o texto bíblico ele diz o seguinte: e contou-lhes outra parábola: o reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou em 3 medidas de farinha, até que toda a massa ficou levedada. Essa parábola é muito interessante porque ela revela o caráter invisível e penetrante do reino. Assim como você coloca o fermento em uma farinha e se mistura totalmente, faz a farinha crescer, aquela massa crescer, é esse entendimento exato que nós estamos trazendo aqui. Essa parábola, ela traz um contexto judaico onde o fermento ele era frequentemente usado simbolizando a corrupção ou o pecado. Mas aqui, neste momento, nesta parábola, Jesus estava trazendo um entendimento oposto. Enquanto na cultura local dos judeus, o fermento ele simbolizava essa corrupção ou pecado, Jesus ele traz um ressignificado para mostrar a força positiva que há no reino. Ou seja, uma pequena porção de fermento tem o poder de transformar toda a massa. Assim também é
o reino de Deus. Aparentemente pequeno, discreto, mas opera uma transformação que atinge toda a vida de um ser humano e toda a sociedade. João Calvino, ele comenta o seguinte, que Cristo mostra que, embora o reino não tenha um esplendor mundano, ele possui um poder escondido que pouco a pouco transforma o mundo inteiro. George Led também acrescenta que o reino atua como uma força interior silenciosa e irresistível. Não depende de política ou de espada, mas depende da obra do Espírito ao coração humano. Uau! Que entendimento! Eu acredito que a sua mente já começou a se expandir agora. Quantas parábolas riquíssimas trazendo o entendimento do reino de Deus. Então, o reino de Deus, ele tem esse significado tão amplo que nós vimos até aqui. Nós vamos estudar agora a parábola do tesouro escondido, a alegria do encontro com o reino. Ali ainda no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, no versículo 44, o texto bíblico diz assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido em um campo. Olha os campos aí novamente. Certo homem, tendo encontrado, escondeu esse tesouro de novo e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que ele tinha e comprou aquele campo. Nesta parábola, o reino ele é comparado a algo de valor inestimável que merece qualquer e todas as renúncias para ser possuído. No mundo antigo era muito comum esconder riquezas no solo para proteger de invasões, de guerras e tudo mais. E então esse pano de fundo, ele tornou a parábola de forma muito concreta para os ouvintes. Por quê? Porque os ouvintes estavam vivendo essa realidade. Hoje não é tão comum nós escondermos riquezas, dinheiros e tudo mais debaixo da terra. Nós armazenamos onde? Em estruturas prediais, em bancos, inclusive bancos digitais. Então, se nós fôssemos fazer um trocadilho aqui de parábola, seria assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido em um banco. Vocês percebem a maravilha que há quando nós usamos dos recursos que o Senhor nos deu para trazer a acessibilidade às pessoas dos conhecimentos profundos, mas de uma forma simples? É exatamente isso que Jesus fazia. Jesus, ele é o maior apologeta que já existiu, o maior contador de histórias, o maior pregador, o maior mestre. Ele conseguia ser tão efetivo e tão eficaz, e ele deve ser, sim, uma referência para nós hoje. Agostinho também interpreta da seguinte maneira: Cristo é o tesouro oculto nas Escrituras. Quando descoberto, a sua beleza e a sua glória levam o coração a desprezar todos os bens terrenos em comparação. Uau! Que entendimento que Agostinho nos trouxe. E quando nós olhamos para esse pano de fundo do tesouro escondido em um campo, você percebe que o homem, ao encontrar esse tesouro, ele reage com alegria. Exatamente. Não é possível você ter um encontro com Cristo Jesus e não se alegrar. A alegria é um fruto do Espírito Santo dentro de nós, como você bem já estudou nas aulas anteriores. Inclusive, eu dei uma dessas aulas para você. E aqui nesse entendimento de Agostinho, Cristo, ele é o tesouro oculto nas Escrituras. Quando nós estamos meditando nas Escrituras, nós estamos aqui, olha, encontrando Cristo Jesus. As Escrituras, as boas novas, é sobre Cristo Jesus. É centrada em Cristo Jesus. Então, essa parábola ensina que o reino de Deus, ele não pode ser tratado como uma
um acessório, como uma opção secundária. Mas o reino exige prioridade absoluta e exige uma alegria na entrega. Aquele homem, ao encontrar um tesouro escondido naquele campo, ele vende tudo, ele renuncia tudo e ele sente alegria exatamente em encontrar aquele tesouro. Viver o reino significa reconhecer, meu irmão, que nenhuma posse, projeto, ambição terrena se compara à riqueza incomparável de conhecer a Cristo. Não se compara, não se compara. Eu quero ler aqui um outro texto com vocês que está ali na carta de Filipenses, capítulo 3, versículo 8. Capítulo 3, versículo 8. Só para a gente reforçar esse entendimento. Versículo 7. Mas o que para mim era lucro, eu passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, eu considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo, Jesus, o meu Senhor, por quem eu perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Uau, que entendimento! Então, o reino de Deus, aqui nesta parábola, traz esse entendimento de uma alegria que passa a existir quando se encontra o reino de Deus. Nós vamos estudar agora mais uma parábola, a parábola da pérola de grande valor. Uma decisão radical pelo reino. Ainda ali no capítulo 13 de Mateus, nos versículos 45 e 46, o texto bíblico diz o seguinte: o reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou. Essa parábola também reforça o mesmo princípio do tesouro escondido em um campo, mas com um detalhe muito distinto, porque aqui não se trata de um achado inesperado, mas de uma busca deliberada e intencional. O negociante, ele já estava em busca das pérolas, mas quando ele encontra a pérola mais valiosa entre todas as outras pérolas que ele estava buscando, ele abre mão de todas as outras pérolas. Meu Deus, isso nos mostra que tanto quem busca quanto quem inesperadamente encontra, ambos são chamados a uma mesma decisão, a uma decisão radical diante do reino, de deixar tudo para trás, de considerar tudo como perda por causa do que foi achado, do reino. Herman Bavinck, ele escreve o seguinte: o evangelho não apenas revela o reino de Deus, mas demanda uma escolha. Tudo deve ser relativizado em comparação com a excelência de Cristo Jesus. Para a teologia reformada, a pérola, ela é a imagem da exclusividade de Cristo. Não há um meio termo entre segui-lo ou rejeitá-lo. Essa parábola dialoga com um pano de fundo em que muitos judeus eles buscavam sinais do Messias em alguns movimentos apocalípticos ou zelotes, mas Jesus, ele revela que o verdadeiro valor não está nessas grandes conquistas políticas, mas em se render completa e totalmente ao reino de Deus. Então, esse discipulado, ele é uma exclusividade. Não é possível, queridos, aqui trazendo para a nossa vida prática, não é possível nós dividirmos entre a lealdade do reino de Deus e a lealdade a outros reinos. Seja na sua vida pessoal, familiar, no seu trabalho, seja no seu ministério, onde quer que for, não é possível nós vivermos essa vida dupla entre sermos leais ao reino de Deus e leais a outros reinos.
É necessário uma decisão radical em reconhecer tamanha a valiosidade, do reino de Deus e a ponto de eu largar tudo, renunciar tudo e abrir mão de tudo por causa deste grande tesouro, desta grande pérola que eu encontrei, que é o reino de Deus. Para nós caminharmos aqui para o final, nós vamos estudar agora a parábola da rede, o juízo final do reino. Muito importante você entender essa parábola, porque pode mudar totalmente a sua forma de viver aqui neste século, nesta cultura em que nós estamos inseridos. O texto bíblico aqui está no Evangelho de Mateus, ainda no capítulo 13, dos versos 47 ao 50. E o texto bíblico diz o seguinte: o reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar, que apanha toda sorte de peixes. Quando está cheia, os pescadores puxam para a praia. Então se assentam, juntam os peixes bons em alguns cestos, mas jogam fora os peixes ruins. Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão e separarão os perversos dos justos e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Essa parábola, ela aponta para um outro aspecto escatológico do reino. Assim como a parábola do joio, que mostra essa separação definitiva entre os justos e os ímpios, que ocorrerá no fim dos tempos, o evangelho, ele alcança as pessoas de todas as nações. Todas as pessoas terão a oportunidade de terem esse encontro com o Senhor. Todas as pessoas terão a oportunidade de terem acesso ao Evangelho de Cristo Jesus. Mas o que vai realmente fazer a diferença e definir não somente o agora, mas o futuro, é a resposta em que cada uma das pessoas vai trazer. Eu quero ler com vocês aqui um outro texto que me veio à memória a respeito justamente disso que nós estamos falando. Está em Mateus capítulo 24, versículo 14. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Ou seja, Jesus, ele garante que o evangelho será pregado a todo mundo. Todos terão a oportunidade de receberem a pregação do evangelho de Cristo Jesus. Ele é justo e ele não condenaria alguém que não teve a oportunidade de ter acesso à realidade, à verdade libertadora e salvífica do reino de Deus. John Stott, ele comenta o seguinte: o evangelho, ele é inclusivo em sua proclamação. O evangelho é inclusivo em sua proclamação, mas ele é exclusivo em seu juízo. Ou seja, todos são chamados, mas apenas os que respondem com fé e obediência, de fato, participam do reino de Deus. Então, nós percebemos aqui essa parábola da rede, trazendo exatamente o entendimento do juízo final no reino. O juízo final do reino. Porque o evangelho, ele alcança as pessoas de todas as nações, mas é a resposta de cada um que vai definir qual será o seu julgamento diante do rei. Se vai ser lançado ao fogo, se vai ser queimado, ou se vai ser descartado como os peixes ruins foram descartados. O contexto da Galileia, nesse contexto aqui da rede, ali na região da Galileia, uma região muito farta de pescadores, ele tornava essa metáfora especialmente muito clara para aqueles ouvintes, para quem foi escrito, porque era a realidade em que eles estavam vivendo, pescadores. Então Jesus, ele entra ali dentro daquela cultura, dentro daquela realidade para comunicar as profundezas do seu reino.
E isso é muito interessante porque quando nós estudamos a apologética, é exatamente a defesa da fé. Não a defesa no sentido de um embate teológico, mas no sentido de defender, de sustentar a fé e comunicar de uma forma com que as pessoas tenham esse acesso. Então, para nós, igreja, o que significa isso? Significa que a nossa missão enquanto igreja não é ficar separando o joio do trigo. A nossa missão enquanto igreja não é separar o peixe bom do peixe ruim. Não, 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 não. A nossa missão enquanto igreja é lançar a rede do evangelho com temor, com graça, com sabedoria, com paciência, com fidelidade, sabendo que quem vai separar os peixes é o Senhor. E o julgamento final pertence a Deus. A igreja não foi chamada para ser a juíza de Deus. A igreja foi chamada para lançar a rede. E essa parábola nos traz também esse senso de urgência, de evangelismo. Sabendo que é muito sério, que existem peixes a serem lançados, a virem para a rede. Nós não sabemos quem são os peixes que deveriam realmente estar ali, mas a nossa atitude, a nossa postura, a nossa missão é lançar a rede. Existe uma missão urgente para nós. Mateus capítulo 28, do versículo 18 ao 19, nós vemos essa missão: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ensinando-os todas as coisas que Jesus Cristo tem ensinado e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a nossa missão. Então, nós percebemos aqui, caminhando para o final, que essas 4 parábolas, elas revelam que o reino de Deus, ele é silencioso, mas ele é transformador, conforme nós vimos ali a parábola do fermento. O reino de Deus é de um valor absoluto, exigindo uma entrega total, conforme nós vimos ali na parábola do tesouro e da pérola. O reino de Deus, ele é também escatológico, aguardando o juízo final, conforme nós vimos agora na parábola da rede. Essa compreensão, ela corrige algumas visões teológicas erradas e superficiais ou triunfalistas e nos desafia como cristãos a vivermos com fidelidade e principalmente com prioridade. Grave essas 2 palavras: fidelidade e prioridade. O reino não tem espaço para divisão, para compartilhamento, é fidelidade, exclusividade. E o reino de Deus também não tem espaço para ser um segundo plano nas nossas vidas. Precisa ser prioridade. Ou é ou não é. Simples assim. Em nossa vida pessoal, por exemplo, significa abraçar o reino de Deus como o maior tesouro, como um valor acima de todos os bens, como a nossa maior ambição. A nossa maior ambição é o reino de Deus. Para nossa família, significa educar os filhos e viver a nossa casa, o nosso dia a dia, o nosso ali ordinário, a nossa rotina, debaixo da lógica e da cultura do reino de Deus, priorizando ali a santidade, o discipulado dos filhos em vez de uma aparência, em vez de uma cultura humana, terrena ou uma cultura familiar que foi passada de geração a geração. O reino de Deus requer uma mudança de mentalidade. Para nós, igreja, o que significa? Significa sermos essa comunidade que foi transformada e também transforma, vivendo de forma ética e moral o evangelho no meio deste mundo, não reduzindo o reino de Deus a uma instituição, a uma igreja local, a um nome de igreja. Não, mas entendendo que realmente o reino de Deus, ele é a junção de toda a igreja de Jesus Cristo pela terra. E para nós, enquanto missão, significa anunciarmos este reino com urgência, com seriedade, lembrando que a rede já está lançada e o juízo é certo. Nós somos chamados a viver com prioridade, com entrega e esperança, testemunhando o reino de Deus em todas as esferas da nossa vida, em todas as esferas da sociedade. O reino de Deus nas parábolas que nós estudamos na aula de ontem e na aula de hoje revela uma lógica divina que vai de encontro, em contraste a todos os padrões humanos. Não é estabelecido pela força, mas pelo poder do Espírito Santo.
Não é um acessório, mas um tesouro e uma pérola de um valor supremo. Não é meramente um presente aqui e agora, mas aguarda uma consumação do juízo final que está por vir. Em Cristo Jesus, o reino de Deus ele é oferecido gratuitamente, mas ele exige uma entrega total, radical e exclusiva. Nós encerramos essa aula por aqui. E eu quero encerrar com uma citação do nosso querido autor Heiderbos. Nas parábolas, Jesus revelou o segredo do reino. Ele já está presente, mas a sua plenitude pertence ao futuro. Ele é dom de graça, mas também exige uma entrega e uma resposta absoluta. Eu te encontro na aula de amanhã, se Deus assim quiser.